E aí, pessoal do segundo ano, como é que tá aí a quarentena de vocês? O que vocês estão passando aí em casa? Como eu expliquei na outra videoaula, a gente está corrigindo a atividade dessa semana, tá, galera? Então eu espero que vocês assistam a correção, porque são conteúdos que a gente vai cobrar quando a gente voltar, tá certo? E aí a gente vai corrigir a atividade que eu passei na primeira semana sobre nutrição para vocês, tá? E na primeira questão, eu peço para você desenhar a pirâmide alimentar, colocando todos os grupos e exemplificando, nomeando esses grupos e exemplificando alimentos de cada grupo, tá certo? Então, como eu já tinha falado para vocês, que é a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela é feita para que você possa ter uma base, tá bom? Por alto, de como você deve ingerir os seus alimentos diariamente, de acordo com as quantidades que você precisa no dia a dia daquele alimento. Como ela é uma pirâmide, se o alimento está na base, isso quer dizer que eu preciso consumir aqueles alimentos, aqueles nutrientes, tá, em maior quantidade. Quanto mais no topo ele estiver, como o topo da pirâmide é menor, quer dizer que a quantidade de alimentos que você necessita é menor para o seu dia a dia. Então, a pirâmide alimentar, ela divide em porções diárias, nas porções que você necessita para ingerir de acordo com as quantidades, tá ok? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Você desenharia a pirâmide, tá bom? E aí, na pirâmide alimentar, contém 8 grupos, tá certo? Na base da pirâmide alimentar está o grupo dos alimentos energéticos, tá certo? O principal fonte de energia do nosso corpo, dentre os macronutrientes, é o carboidrato. Ela é a fonte primária de energia. O que isso quer dizer? Que a primeira coisa que o seu corpo usa como fonte de energia são os carboidratos. Isso não quer dizer que o corpo não use outras fontes de energia além dos carboidratos, tá certo, pessoal? Ele usa o carboidrato, ele também pode utilizar as suas proteínas e ele também utiliza as suas gorduras como fonte de energia, mas a fonte primária são os carboidratos. Então, por isso que os alimentos que estão na base, eles são os alimentos energéticos, tá bom? São alimentos, como eu disse, ricos em carboidratos. Fato interessante sobre os alimentos energéticos que você vai perceba que todos os alimentos que estão na base, eles são de origem vegetal. Então, os alimentos mais ricos em carboidratos que você encontra são de alimentos de origem vegetal, certo? Professor, e você pode me dar algum exemplo de um alimento que está na base? Sim, grãos, certo? Como arroz, milho, eles estão na base, são ricos em carboidratos. Alimentos feitos de massa ou do trigo, tá certo? Pão, bolo, também estão na base, são ricos em carboidratos. Batatas, que são raízes, né? Cenoura não, perdão. Batata, a batata doce, a batata inglesa, enfim, também são ricos em carboidratos. Muito cuidado com a ingestão de carboidrato, tá, galera? Porque os carboidratos, eles são diferentes. Apesar deles todos estarem na base, mas eles não são iguais. Cada carboidrato, ele tem o que é chamado de índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? Ele determina o tempo de absorção daquele carboidrato. Quanto maior é um carboidrato, menor é o índice glicêmico dele. Isso quer dizer que você absorve ele de forma mais lenta. Se o carboidrato for muito pequeno, como é o caso do açúcar, por exemplo, esse açúcar que você consome em casa mesmo, a glicose, ele tem um índice glicêmico mais alto, portanto ele vai ter uma absorção mais rápida. Quando ele é absorvido mais rápido, o que acontece? Se você come um carboidrato pequeno, de alto índice glicêmico, você vai ter um pico de insulina. Rapidinho essa insulina vai pegar esse carboidrato e jogar na sua célula, tá? E aí você vai precisar comer novamente para poder suprir o seu corpo. Se você dá preferência a comer carboidratos de menor índice glicêmico, carboidratos maiores,
seu corpo vai passar o dia quebrando aquele carboidrato e utilizando a energia dele aos pouquinhos, e aí você vai conseguir se manter, por exemplo, saciado por mais tempo. Exemplo, se você come um docinho, um chocolate, por exemplo, você aguenta comer uma barra enorme de chocolate sozinho, em poucos minutos. Já você comer, quando você come aveia, se você experimente comer 40 gramas de aveia e 40 gramas de chocolate, você vai ver que você vai demorar mais a comer até as 40 gramas de aveia do que as 40 de chocolate, e você vai passar mais tempo saciado com as 40 gramas de aveia do que com as 40 de chocolate, tá certo? Então, para uma alimentação saudável, é importante você conhecer o índice glicêmico dos nutrientes, tá certo? Há nutrientes com índice glicêmico muito alto, tem outros já que são de médio para alto, por exemplo, o arroz. O arroz ele tem um índice glicêmico alto, mas ele é menor do que o de um doce, por exemplo. Então você tem que prestar atenção nos alimentos que você está comendo, dar preferência a comer e ingerir carboidratos de índice glicêmico mais baixo, tá? Para você ter uma alimentação melhor e mais saudável, tá, ok? O próximo grupo, esse é o grupo 1, que é o que fica na base. O próximo base da pirâmide, a parte mais de cima, fica no grupo 2 e 3, tá? Que são os alimentos que a gente chama de alimentos reguladores. Por que reguladores? São alimentos ricos em vitaminas e sais minerais. As vitaminas e sais minerais, apesar de existir em menor quantidade do que os outros macronutrientes, macronutriente é carboidrato, proteína, lipídio, tá? Mas, apesar deles não serem macronutrientes, as vitaminas e sais minerais, elas têm uma importância gigantesca, porque elas regulam todas as nossas funções corporais. Na verdade, todos os dias eu preciso ingerir todas as vitaminas e sais minerais, em uma determinada quantidade, tá? Se você não ingerir essas vitaminas e sais minerais diariamente, você corre o risco de ter alguma das suas funções corporais com deficiência, tá? Então, diariamente você precisa ingerir frutas e legumes, que são alimentos reguladores, tá? Com uma ressalva nas frutas. Quando você for montar a sua alimentação, você só precisa prestar atenção porque as frutas, além de serem ricas em vitaminas e sais minerais, elas também são ricas em carboidratos. Então, se você ingerir uma quantidade muito grande de fruta, você precisa prestar atenção na sua ingestão diária de carboidrato também. Você precisa considerar o carboidrato da fruta para essa sua ingestão diária de nutriente, tá certo? O grupo 2 dos alimentos reguladores são os legumes e verduras, e o grupo 3 são as frutas, ok? Na parte mais acima dos alimentos reguladores, nós teremos os alimentos chamados de alimentos construtores, tá? Alimentos construtores são alimentos ricos em proteínas, tá? As proteínas, elas são alimentos que formam a nossa massa muscular, por exemplo, os nossos tecidos, tá certo? Então, por isso que são chamados de alimentos construtores, os alimentos que estão nesse grupo, que são ricos em proteínas, ok? São 3 grupos que tem dentro do grupo dos construtores. Nós temos o grupo 4, 5 e o 6, tá? Sendo o grupo 4 os laticínios, tá? O próprio leite e os alimentos derivados do leite. O leite, ele é rico em proteínas, também é rico em gordura e também é rico em carboidrato, tá? Ele é um alimento bem complexo, bem completo. Então, geralmente os alimentos derivados do leite são ricos em proteínas, tá? No grupo 5, nós temos as carnes, o ovo também, o peixe, o frango, ou carne bovina, carne suína, enfim.
Muito cuidado com a ingestão de carnes, tá? Porque algumas carnes ela tem uma quantidade de gordura também um pouco alta. Então você precisa, quando você ingere, você vai fazer seu cálculo nutricional, você tem a carne como proteína, você tem que lembrar que determinadas carnes, que é a grande maioria, também são ricas em gordura. E você precisa levar em consideração quando você for calcular a sua ingestão diária também de gordura. Algumas carnes têm menos gordura, como é o caso do peito de frango, que é uma fonte de proteína muito boa, porque o peito quando você tira o couro do frango, tá? Ele vai ter uma quantidade de gordura muito pequena. Alguns cortes bovinos também tem pouquíssima gordura, como é o caso do patinho, por exemplo, que tem baixo índice de gordura. Agora, se você comer uma picanha, por exemplo, ele vai ter um índice de gordura maior. Quanto mais gordura tem uma carne, mais saborosa essa carne vai ser. Infelizmente, é assim que funciona, tá? Porém, como eu disse, você precisa ter um cuidado quando você vai ingerir carne como proteína, porque ela pode ter uma quantidade de gordura muito alta, tá? E o ovo também. O ovo ele é uma fonte riquíssima de gordura e de proteína, tá? A gordura do ovo, na maior parte, fica na gema. Ela é uma gordura muito boa de ser ingerida, porém você não pode exagerar. Lembre-se que a gordura ela vai estar no topo da pirâmide. Então, se você come uma quantidade muito alta de gordura, vai ser prejudicial para o seu corpo. Tem a quantidade correta, você também não pode zerar a gordura, tá? Mas muita gente, por exemplo, come 4 ou 5 ovos por dia, mas tem algumas pessoas que comem 10 ovos por dia. Se você for comer 10 ovos comendo a gordura do ovo também, pode ser prejudicial. Você vai aumentar muito o seu nível de colesterol, tá? O colesterol, ele não é um vilão, ele não é tão ruim assim como pensa, ele é importante na produção de vários hormônios, tá certo? Porém, ele deve ser ingerido com moderação, porque ele está no topo da pirâmide, tá? E no grupo 6, nós temos as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, fava, tá certo? Que também são alimentos ricos em proteínas. Porém, tenha cuidado com a ingestão desses alimentos, tá, galera? Por quê? Os alimentos de origem vegetal, eles são proteínas que a gente chama de proteínas incompletas. O que é uma proteína incompleta? Uma proteína, ela é formada de moléculas menores que a gente chama de aminoácido, tá? Então, nós temos 20 tipos de aminoácido no nosso corpo. Desses 20, 11 o nosso corpo não consegue, 11 o nosso corpo produz. Então, esses 11 aminoácidos, eles são aminoácidos não essenciais, porque o meu corpo produz. Eu não preciso ingerir ele na minha alimentação, tá? Porém, 9 o meu corpo não consegue produzir. Eles têm que estar presentes na alimentação. Então, o que é uma proteína incompleta? Uma proteína incompleta são proteínas que ou não têm os 9 aminoácidos essenciais, ou têm os 9 aminoácidos essenciais, mas em pouca quantidade, que não vai ser suficiente para suprir a sua necessidade diária. Por exemplo, o feijão é uma leguminosa, ele é rico em proteína, porém o feijão sozinho ele não tem os 9 aminoácidos essenciais. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que a mistura do feijão com arroz contém os 9 aminoácidos essenciais, mas é a mistura do feijão com arroz. O feijão sozinho, ele é uma proteína incompleta. O arroz sozinho, ele também é uma proteína incompleta. Se você mistura os dois, tem os 9 aminoácidos essenciais. Porém, não vá achando que você consegue suprir a sua necessidade de proteína só comendo feijão com arroz, tá, gente? Por quê? Porque pode até conter os 9 aminoácidos essenciais, mas a quantidade é muito baixa para o que você precisa para construir a sua massa muscular, os seus tecidos no seu dia a dia, tá? Mas está lá entre os alimentos construtores as leguminosas. Bom, galera? E no grupo de cima, tá? A gente tem o topo da pirâmide. No topo da pirâmide estão os alimentos que a gente chama de alimentos energéticos extras, tá? Que são alimentos ricos em lipídios, gorduras, tá bom? Por que energético extra? Porque quando o seu corpo ele é preguiçoso,
ele tende a acumular energia. O nosso corpo ele nunca desperdiça energia, tá? Por quê? Porque ele teme no futuro você não ter alimento para suprir, e o seu corpo ele tenta sobreviver de todas as formas. Então, quando a gente come em excesso, o nosso corpo nunca se livra desse excesso. A gente acaba acumulando esses alimentos que a gente ingeriu, geralmente carboidrato em excesso, tá? Em forma de gordura. E aí, por isso, é que esses alimentos são chamados de alimentos energéticos extras. Além disso, ele é uma fonte muito econômica de energia, tá? Por exemplo, enquanto em 1 grama de carboidrato você encontra 4 calorias, em 1 grama de gordura você gera 9 calorias. Então, é mais do que o dobro. É por isso que é tão difícil de emagrecer, porque ele é uma fonte muito econômica, ele consegue gerar muita energia com pouca quantidade, tá? Porém, o grupo de cima, os lipídios, eles são mais importantes do que simplesmente servir de energia extra, tá, galera? Diariamente a gente precisa de uma quantidade, sim, de ingestão de gordura. A gente não pode pegar uma dieta, por exemplo, e simplesmente zerar a gordura do nosso corpo, porque a gordura tem outras funções. Exemplo, função metabólica, tá? Alguns hormônios e algumas vitaminas, elas são lipossolúveis. O que isso quer dizer, professor? Que elas são solúveis somente em gordura. Então, se você não tiver ingestão de gordura diária, por exemplo, você vai ter carência de determinadas vitaminas, como é o caso da vitamina A, a vitamina D, a vitamina K, por exemplo. E também você vai ter carência de alguns hormônios, problemas hormonais, tá? Todos esses regulam várias funções corporais, funções estas que só são possíveis através ou desses hormônios ou dessas vitaminas. Então, a gente não pode deixar a ingestão de gordura de lado, tá? Além disso, a gordura também tem função estrutural, tá? A base da célula ela é formada de uma camada lipoproteica, como eu já falei para vocês em sala de aula, tá? E sem essa gordura, sem essa matéria-prima, a gente não consegue formar essas células, tá? E aí a gente vai ter aquele tecido carente, ok? Então, não se pode zerar a gordura, tá certo? Outra coisa, eu falei mais cedo para vocês sobre o ovo e a questão do colesterol. O colesterol do ovo, ele é um colesterol bom, tá? Ele é um HDL. Porém, você não pode ingerir muitos ovos dentro da sua dieta, tá certo? Por quê? Porque você vai estar ingerindo uma quantidade muito grande de gordura. E como eu já expliquei, a gordura está no topo da pirâmide. Como ela está no topo, dentre os macronutrientes, ela é o que você precisa consumir em menor quantidade. Então, se você come muitos ovos, por exemplo, inteiros, a clara e a gema, você vai ingerir uma quantidade muito grande de gordura. E essa quantidade muito grande, depois você vai ter que calcular dentro dos seus macros, da quantidade de gordura que você precisa para o seu dia a dia. E aí, se você, por exemplo, come 10 ovos e no almoço você come uma carne, por exemplo, você já passou, por exemplo, da quantidade de gordura diária que você precisaria. Isso vai fazer você engordar, aumentar a quantidade de gordura que você tem, e para uma dieta isso não é interessante, tá? Então, dentro da dieta da gente, a pirâmide alimentar ela serve para você saber as quantidades que você precisa diariamente, e você conhecendo os alimentos, você consegue mais ou menos calcular a quantidade de alimentos que você precisa com a quantidade de porções que você vai ingerir durante o dia, tá, galera? E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, tá? Que a gente vai estar postando mais conteúdos para você.